irmãos, graças e paz, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui estamos mais uma vez para louvar, bendizer e engrandecer o nome que está acima de todo nome. Esse mesmo nome do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo Ele é o nosso Senhor, né? E aqui nós estamos para ser ministrado pelo Espírito Santo, ministrar uma palavra e ser ministrado pelo Senhor, né? Vamos falar acerca da palavra de Deus, né? O nosso assunto, nós não temos outro assunto. Alguém uma vez me indagou, né? Porque tudo que você fala, no final, você entra na palavra. Que a Bíblia fala que o homem fala aquilo que o coração está cheio, né? Nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Se o teu coração está cheio de vaidade, tu só vai falar da vaidade. Se o teu coração está cheio de soberba, tu só vai falar da sua soberba. Se o teu coração está cheio de alegria, tu vai exalar essa alegria. E um coração cheio da palavra, ele fala acerca da palavra, porque ele crê que é a palavra que nos realinha, que vem trazer o nivelamento, né? A palavra é como aquele plumo que está na mão do profeta Zacarias, né? E que é para medir, né? Deus vem medir o seu povo através da palavra. E nós louvamos ao Senhor, sabe, irmãos, pela oportunidade que nós temos, por esse tempo de comunhão, né? Temos tempo para tanta coisa, essas 24 horas do dia que o Senhor nos dá, a gente devota muito pouco tempo a Ele, muito pouco tempo à palavra, porque nós somos engolidos pelo nosso dia a dia, né? Somos engolidos pelos nossos afazeres, né? Somos engolidos pelo cotidiano, né? Então, e muitas das vezes nós não tiramos, vou convidar algumas pessoas aqui, e muitas das vezes nós não tiramos o tempo adequado, o tempo que a gente precisa, o tempo da comunhão, né? Quantos já não ligam para o seu devocional, quantos já não fazem o seu devocional matinal, né? Muitos de nós, conforme eu sempre falo, já acorda com o WhatsApp, né? O seu Instagram, já vai direto ao Instagram, para ver a quantidade de like, já vai no WhatsApp para saber quantas pessoas, né, curtiu a sua mensagem, entendeu, irmãos? Muitos se querem fazer conhecido aqui na terra, né, e esquece que nós deveríamos ser conhecidos nos céus. Então, eu quero, né, esse é meu encargo, o encargo que Deus me deu, né, de estar compartilhando um pouco, né? Ninguém é um dono bem da verdade, mas estamos aqui para compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, porque há uma expectativa, há uma ardente expectativa da criação. A Bíblia fala que a criação geme e suporta até agora a manifestação dos filhos de Deus, né? E também há uma expectativa da parte de Deus com relação ao tipo de reação que nós tomamos, né? E nós só vamos reagir como igreja quando de fato e de verdade nós entendermos o propósito pelo qual Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, né? E só vamos entender, né? Porque aquilo que nós sentimos, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que fala que podemos esquecer o que sentimos, né? Podemos esquecer o que sentimos, mas jamais esqueceremos o que entendemos, né? Porque aquilo que nós entendemos fica em nós, né? O sentimento hoje você esquece, né? Quem perdeu um ente querido, né? Nunca vai esquecer a sua perda. Aquele sentimento vai perdurar por algum tempo, né? Mas daqui a pouco a tendência é continuar a vida.
né? Mas aquilo que nós entendemos, jamais nós esqueceremos, né? Aquilo que você sente hoje pode não sentir amanhã, né? Ou pode não sentir um dia, mas o que você entende, aleluia, isso ninguém tira dentro de você. Conhecimento, né, te livra do caos. Conhecimento faz você transitar no mundo em que você vive hoje. E o mesmo ocorre com esse grande amor de Deus. Uma vez que nós entendemos a sua dimensão, ninguém tira esse amor de nós, né? Então, eu te encorajo, né? Por isso que, às vezes, e eu não estou atrás de like, tá, irmãos? Eu não estou atrás de likes, eu não quero ser, eu não estou atrás de fama, né? Eu sempre converso isso com a minha mulher, né? Muitas pessoas me convidam para pregar, bem para ministrar em igrejas, né? E sempre que eu posso eu vou, mas na maioria das vezes, irmãos, eu prefiro esse contato aqui, né? Eu prefiro usar as redes para divulgar a palavra, para divulgar não só a minha página Conectados aos Céus, né? Mas para divulgar a palavra. E tem alcançado, sabe, irmãos? Tem muitas pessoas que têm sido alcançadas pela palavra de Deus através de nós. Então eu te convido a você a ser um instrumento, né? Eu te convido a você deixar a notoriedade, né? Sair do palco, né? Devemos descer, sabe? A Bíblia fala lá em Jeremias 18, ele fala para Jeremias descer a casa do oleiro, né? Uma analogia, uma parábola, desce a casa do oleiro e lá eu falarei, eu falarei contigo, né? E quando Jeremias desce à casa do oleiro, o que Jeremias vê? Ele vê Deus entregue a sua obra. Então Deus é um Deus que está a todo tempo entregue a sua obra. Deus está trabalhando nos seus muitos vasos. Deus está moldando, né, a cada um de nós através da sua palavra, né? E o trecho que eu quero já começar, né, a compartilhar com você, está justamente no livro de Oséias, né? Foi tema da nossa live de anteontem, né? Ontem, não me lembro mais, né? E eu quero compartilhar, quero que você procure aí a sua Bíblia, no livro de Oséias, capítulo 4, né? Do 1 até o 10, tá? E enquanto você procura aí, né, eu quero estar divulgando, né, o meu novo, mais recente livro, né, histórias que vão transformar a vida. Na realidade é um conjunto de devocional, né? Tudo que assim como o salmista já falou, né, que ele não deixou cair por terra nenhuma das suas palavras, né? Toda a palavra que Deus me dá, tudo aquilo que Deus me dá, eu fui guardando, eu fui escrevendo. Às vezes eu estou no trânsito, paro o carro, né? Deus me dá uma luz, me dá uma palavra, né? E eu escrevo aquela palavra. Então isso tudo foi transformado em devocional, né? Então são histórias que vão transformar vidas, né? E ela está na plataforma o iClap, né? Na internet. Só você digitar lá, entrar no Google, colocar a plataforma o iClap, né? Ou você coloca o meu nome, Pastor Robinho Pinheiro, ou Robson Venâncio Pinheiro, e bota lá o nome do livro, né? Se você bem colocar Robson Venâncio Pinheiro, tu vai ver todos os meus novos livros. Se você bem colocar Robinho Pinheiro, tu vai ver lá ou o nome do livro, né? Devocional, histórias que vão transformar vidas, né? Por quê, irmãos? Porque nós temos o poder de ouvir, ouvir o quê? Ouvir aquilo que pode ser interpretado, né? Aquilo que pode ser interpretado é influenciado por diversos fatores subjetivos, né? As pessoas escutam através dos seus filtros pessoais, né? Suas experiências de vidas, as suas emoções atuais, as suas crenças, as expectativas e até possíveis preconceitos. Mas muitas vezes o que ocorre? Elas não escutam apenas o que você está dizendo, entende?
mas o que elas esperam, né, ou temem ouvir, né? O que tiver é por quê? Porque as palavras, elas são esconde de sentimentos, né? Isso está até no meu livro, né? O que há por detrás das palavras, né? Então, irmãos, e Deus, ele de uma forma didática, de uma forma bem didática, né? Ele usa esses esconderijos das palavras, ele fala por parábola, ele fala, né? Para o quê? Para exteriorizar os seus sentimentos, né? Na realidade, o coração de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Na realidade, o coração de Deus é que todo homem chega ao pleno conhecimento dele mesmo. Foi para isso que você foi criado, foi para isso que nós fomos criados. E a Bíblia nada mais é do que o nosso manual, e nós vamos tratar acerca desse manual, né? Para que serve um manual, né? Mas vamos lá primeiramente em Oséias, capítulo 4, no verso 6, do verso 1 até o verso 10, mas o nosso textuário vai ser o verso 6, tá? Então fala assim: que te farei, ó Efraim? Sempre que você ver Efraim, ele está se referindo à nação de Israel. Ele fala: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Então por quê? Israel e Judá, né? O reino foi dividido, né? Lá em Jeroboão, no tempo do pecado de Roboão, filho de Davi. Então Deus, ele dividiu, ele permitiu que 10 tribos seguissem a Jeroboão e 2 tribos seguissem a Roboão. Então a nação de Israel, ela foi dividida em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Então sempre que você ouvir falar em Efraim, ele está se referindo à nação de Israel, as 10 tribos ao norte. E sempre que você ouvir falar de Judá, né, ele está falando acerca das 2 tribos, Judá e Benjamim, né? Então ele fala: que te farei, ó Efraim, e que te farei, ó Judá, né? Tanto Israel como Judá não ficarão sem correção, né? Tanto um quanto o outro, de alguma forma, abandonou o Senhor, né? Deixou o Senhor pelos ídolos, deixou o caminho, deixou de seguir o manual de instrução do Senhor. E quando eu deixo de seguir o meu GPS, de seguir, nós compramos uma televisão recente, né? E você precisa estar lá no manual dela para explorar tudo que a televisão tem, toda a tecnologia, né? Nós temos um carro maravilhoso, então você precisa entender como que aquele carro funciona, e para isso você precisa, né, do manual, né? E nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus também, e Deus nos deu a Bíblia como um manual de sobrevivência, não apenas como um manual de sobrevivência, mas como um manual onde consiste aquilo que agrada e aquilo que não agrada a Deus. Então, Israel, ele fala: que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como nuvem de manhã e como orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, né? Pela palavra da minha boca os matei, né? E os meus juízos sairão como luz. Então nenhum dos dois vão escapar. E na nossa realidade hoje, ninguém vai escapar dos justos juízos de Deus, o mundo e nem a igreja, né? O versículo 5 ele fala, por isso os abati por meio dos profetas. Deus usava os profetas para a correção da rota, né? Sempre que Deus usava um profeta, era para que o profeta trouxesse o povo de Deus, a nação de Israel, ou a nação de Judá, né, o reino do sul e o reino do norte, para o caminho certo. É como se você, quando você está no carro, está dirigindo, e que você erra o caminho, né? O GPS ele não te condena, ele fala recalculando a rota.
Ele não fala, seu burro, você errou o caminho, mas ele fala recalculando a rota. Então o GPS ele vai recalcular o melhor caminho. Então isso é Deus. Ele usa os profetas para reconduzir o seu povo de volta ao seu propósito original, né? Ele fala, pois, o versículo 6, pois misericórdia quero e não sacrifício. Deus não está preocupado com sacrifício. Deus não está preocupado com os tantos de dia que você vai lá na igreja, senta, ouve uma palavra, que você oferta, que você dizima, que você se sacrifica, que você vai para oração, vai para a reunião bem de oração, que você vai para a reunião de consagração, que você dá esmola ao céu, que você... Não, Deus está preocupado com isso também, que isso aí são atividades cristãs, mas Deus não está tão preocupado com isso, porque se eu fizer tudo isso e não exercer misericórdia, né, eu não estou satisfazendo o coração de Deus. Por isso bem que ele fala, pois misericórdia eu quero, porque não adianta eu falar para a minha mulher que eu a amo, se eu a traio. Não adianta eu falar para os meus filhos se eu os amo, se eu não os trato como filho. Então, irmãos, não é o que eu falo, são as minhas ações. Então, e as ações do povo de Israel, tanto de Israel como de Judá, elas estavam numa displasia, elas estavam diferentes daquilo que Deus almejava, das perspectivas de Deus. Por isso Deus usava os profetas para reconduzi-lo, para renivelá-lo, para redirecioná-lo de volta, para trazer de volta. Oh, aleluia! O Senhor está sempre querendo nos trazer de volta. O Senhor está sempre corrigindo a nossa rota, corrigindo a nossa direção, nos dando, né, o caminho certo. Muitas das vezes nós queremos pegar os atalhos, né? O caminho mais rápido. Nós vivemos hoje no mundo do fast food, tudo é rápido, né? Você está com fome, em vez de ir para a cozinha preparar um alimento saudável, cheio de nutrientes, você pede um Mac, né? Você pede lá no Burger King, você pede lá no hamburgão da esquina, né? Um hambúrguer, porque tudo é rápido, irmão. Nós vivemos uma geração que é rápida, e essa geração rápida, das coisas rápidas, vira uma geração Nutella, que não tem raiz, uma geração que desmaia por qualquer coisa, uma geração que não está agradando a Deus, uma geração que não tem conhecimento do seu Deus, né? Qual foi o erro? Qual foi o grande erro de Josué? Josué foi aquele camarada que estava ali junto de Moisés. Onde Moisés ia, Josué estava atrás, né? Tudo que Moisés fazia, Josué estava ali observando como um grande discípulo. E quando Moisés é morto, Deus levanta quem? Josué. Deus chama Josué a ser forte, a ser bem corajoso. Meu servo Moisés é morto, mas tu farás esse povo herdar a terra prometida. Então, irmãos, a Bíblia é maravilhosa, porque um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento, como diz Paulo, né? Então, e Josué, qual foi o erro de Josué, né? Depois do capítulo 5, depois do livro de Josué, você vê Juízes, porque Josué, embora ele aprendeu de Moisés, mas ele não deu conhecimento ao discipulado, ele não formou líderes, né? E se eu sou um bom pastor, a minha principal missão, irmãos, é formar pastores melhores do que eu. Se você exerce uma liderança no seu ministério, ou ou no seu trabalho, se você exerce qualquer tipo de liderança, um dos principais papéis teu é formar líderes melhores do que você, né? E Josué, ele não deu continuidade, ele não formou uma liderança que fosse capaz de introduzir, dar continuidade, né, à nação, e daí Deus teve que levantar juízes. Tu vê que em cada época Deus levantava um juízes, porque são profetas, são pessoas que vão trazer o povo de volta todas as vezes que o povo tomar um desvio. E quando nós estamos dirigindo, eu falo dirigir porque eu amo dirigir,
Muitas vezes nós, com toda a atenção ou por qualquer distração, nós passamos do lugar que nós devemos entrar, aí nós somos obrigados a andar alguns quilômetros à frente, né, queimar alguns combustíveis, né, até achar uma placa de retorno. E aqui para Israel e para Judá, a placa de retorno estava justamente na palavra do profeta, né, porque era eles que traziam de volta. Vamos lá, versículo 7, o versículo 6, pois misericórdia quero e não sacrifício, né? Deus não quer sacrifício de tolo, Deus não quer sacrifício que você suba a escada da penha e que você faça promessa que você não possa cumprir, né? Porque o sacrifício ele já foi feito lá na cruz do Calvário, quando Jesus disse, Pai, consumado está, e se entregou, né? Ele pagou a minha e a tua conta. Então Deus não está preocupado com os holocaustos do Velho Testamento, porque os holocaustos, as ofertas do Velho Testamento apontava para a única oferta, né, que removeria a questão do nosso pecado, que foi justamente a expiação de Jesus, a obra salvífica na cruz do Calvário, uma só vez. Ele morreu pelo nosso pecado uma só vez, né? Então ele diz, por misericórdia quer e não sacrifício, porque o sacrifício já foi feito, né? Agora ele quer o quê? O conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então, irmãos, ele quer conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Mas eles, a nação de Israel e Judá, transgrediram a aliança com Adão. Como Adão transgrediu, a nação também, mais tarde, ela transgride, né? Eles se portaram aleivosamente contra mim, diz o Senhor, né? Isso aqui é uma resposta do Senhor, né? Eles se aleivaram, aleviosamente, ou seja, agiram contra mim, né? Versículo 8, Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça. Talvez hoje seria difícil você não achar uma cidade que não pratique a injustiça, né? Ela é manchada de sangue. Talvez hoje é muito difícil você não achar uma cidade manchada de sangue, sangue inocente, né? Tanta crueldade, tanta atrocidade que nós vivenciamos no nosso dia. E se nós, irmão, não nos preocupar em exercer o sacerdócio nosso dentro da nossa própria casa, instruindo os nossos filhos à roda da mesa, sentado no caminho, pelo caminho, direcionando os nossos filhos, irmãos, que geração os nossos filhos viverão. Eu fico preocupado porque eu tenho uma neta, qual é o mundo que essa minha neta, né, o que os meus netos, o que os seus netos viverão, que tipo de mundo, que tipo de futuro está preparado para a geração que vem atrás de nós, né? O versículo 9 fala, como hordas de salteadores que espreitam alguém, né? Como horda de salteadores que espreitam alguém, doido para dar o bote, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém e praticam abominações, né? Ou seja, os sacerdotes não estavam exercendo o papel dele. Qual o papel de sacerdote? É levar o homem até a Deus e trazer Deus até o homem, né? No versículo 10 ele fala, vejo uma coisa horrenda, horrível na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim, né? Israel está contaminado, né? Trazendo para o mundo de hoje, não só a nação de Israel nesse tempo estava contaminado, como o mundo que nós vivemos hoje está contaminado, como a igreja está se contaminando, porque ela escancarou a porta para o mundo, né? Ela fez uma aliança com o mundo. Que diferença tem, irmãos, de um culto, de um aglomerado, que nós vimos aí, um aglomerado bem para um culto, né? Que diferença tem, né, dos ambientes, de alguns ambientes, não são todos, de alguns ambientes para esses ambientes mundanos, de show, show de luzes, de cores, ações. Que diferença há? Nenhuma.
Então está contaminado, Israel está contaminado, estava contaminado, assim como o mundo hoje está contaminado, assim como a igreja se contaminou, entendeu? Como a igreja está se contaminando a cada dia, e Jesus a alertava sobre isso. Ele disse: basta a cada dia o seu próprio mal. Mas ele também disse que o poder do inferno não prevaleceria contra a sua igreja. Não a minha igreja, não a igreja do pastor A, B ou C ou D, não o ministério D, F, G, H, mas a igreja do Senhor, a igreja, o corpo místico, o corpo de Cristo, onde cada um de nós somos membros uns dos outros. Então, irmãos, ele fala: veja uma coisa horrenda na casa de Israel, ali está a prostituição, né? Israel está contaminado, e tu, Judá, agora ele se volta bem para Judá, e tu, Judá, né, será ceifada. Olha só, irmãos, será ceifada, né? Até o versículo 10. Então, tudo isso isso culminou com o que, irmãos? Isso culminou justamente com 70 anos de cativeiro. Isso culminou com o castigo que Deus trouxe, né? O castigo que Deus trouxe. E por que Deus trouxe o castigo? O versículo perdão. Perdão, irmãos. Eu acabei lendo o versículo 6, mas vamos lá. Ele fala assim, o versículo 6 do livro de Oséias, ele fala assim, ó, o 4 do 1 ao 6, ele fala assim: ouve a palavra do Senhor, vós, filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, né? Porque nela não há verdade, nela não há amor, nela, e principalmente conhecimento de Deus. Vou repetir: ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, né? Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, né? Porque nela, né, na terra, né, não há verdade, porque cada um tem a sua verdade, né? E Jesus disse, ele se autodominou como: eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque nela também não há amor. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então Deus prova o amor pela humanidade, pela humanidade como? Dando o seu Filho, o seu único Filho, João 3,17, dando o seu único Filho para que morresse, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tenha a vida eterna. Versículo 2 do capítulo 4 de Oséias: o que se ouve é só, o que se prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, e há arrombamentos e homicídio sobre homicídio. Alguma diferença com o mundo que nós estamos vivendo hoje? Eu falava: que tipo de geração vem atrás de nós? Que tipo de mundo nós estamos deixando para os nossos entes, para a geração que vem atrás, para os teus netos, teus bisnetos, né? Ele fala o que prevalece hoje é justamente o perjurar, o mentir, né? Matar, furtar, adulterar. Há arrombamentos e homicídio sobre homicídio. Tudo isso é obra do diabo, mas Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Aqui está escrito já, Oséias já profetizou isso, né? Deus já mostrou uma mensagem de juízo, né? Mas que Jesus, ele viria para desfazer a obra do diabo. Versículo 3 diz: por isso a terra está de luto. A terra está de luto. O que é o luto? Luto é um sentimento inexplicável, de alguém que se perdeu, de alguém que você não vai ver mais, de alguém que você amava, de alguém que você depois amava tanto, e esse alguém foi tomado de você, foi levado e você não vai ver mais. Então, por isso a terra está de luto e tudo que mora nela desfalece. Já imaginou que tudo que a terra está desfalecendo, a terra está morrendo a cada dia, com os seus animais do campo e com as aves do céu, até os peixes do mar estão desaparecendo, porque perece. Tudo fruto do pecado, irmãos.
tudo fruto do pecado. Versículo 4 fala: todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, os quais acusa. Tudo isso, irmãos, porque talvez os sacerdotes que deveria trazer Deus ao homem e levar o homem a Deus, também tomou o caminho do desvio, né? O versículo 5: por isso tropeçarás de dia. Alguém tropeça de dia? Alguém erra alguma coisa? Não, mas de dia as pessoas irão tropeçar, né? Não vai precisar nem de noite, né? Hoje as pessoas tropeçam em coisas pequenas, em coisas miúdas. Quantas topadas você dá por uma pedrinha pequenininha que você não está vendo, né? E tudo isso nós vamos estar abordando aqui nessa noite, né? Por isso tropeçará de dia, e o profeta contigo tropeçará à noite, e destruirei a tua mãe. Agora, o versículo que eu quero deixar para a nossa meditação é esse aqui: o meu povo está sendo destruído, né? Porque lhe falta o conhecimento. Olha só, irmãos, olha só o que Deus falou lá no capítulo 6. Ele fala: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. O versículo 6 de Oséias 4 fala: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu mesmo, porque tu, ó sacerdote, rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Ah, mas é assunto de pastor. É porque o pastor não falou. Não, irmãos. 2 Pedro fala que Deus constituiu para ele um reino de reis e sacerdotes. Nós somos um sacerdócio santo e real, né? Nós devemos exercer o nosso dever de sacerdote. O sacerdote hoje não é o padre que ministra a missa, não é o pastor que ministra a palavra. Todos nós, cristãos, temos o ofício de reis e sacerdotes. Hoje nem eu e nem você precisamos de um intermediário, de alguém que me leve até a presença de Deus. Não, porque o véu do templo foi rasgado, né, de alto a baixo. Isso mostra que Deus ele abriu um novo e vivo caminho, do qual nós poderemos entrar a qualquer momento. Nós podemos entrar e ter comunhão com Deus. A qualquer momento nós podemos abrir a palavra e Deus ministrar nosso coração. Então não dependa apenas do falar de domingo da sua comunidade. Não dependa apenas da comunhão da quinta-feira, onde alguns irmãos se reúnem, cantam 2 ou 3 louvores, pede a oferta, pede o dízimo, fala uma palavrinha, bênção apostólica, e cada um vai viver a sua vida. Irmãos, vai além disso. Não é sobre isso. É sobre a mensagem da cruz do Calvário. É sobre o que foi escrito, né? O que foi escrito com gotículas de sangue vertendo em razão do meu e do seu pecado. Então o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, né? E os sacerdotes que deveriam levar o conhecimento estão omitindo, porque cada vez porque assim como o político não quer que o povo estude, né? Qual o problema hoje? O maior problema hoje do nosso país, que nem sei que classificação tem o nosso país, se é de 2º, ou 3º ou 4º mundo, porque um país que não investe em educação é um país que está preocupado em manter o povo na ignorância, porque quanto mais o povo é ignorante, né, mais é fácil de ser manobrado. E eu sempre falo, quem tem visão governa sob o caos. Então os políticos de hoje, a politicagem de hoje, né, ela não quer que teu filho estude. Então eu te dou um conselho, né? Eu, para a honra e glória de Deus, com muito esforço, né, os meus filhos são todos formados, graças a Deus, estão todos muito bem, graças a Deus, para a honra e glória de Deus, porque foi investido em educação, né? Mas hoje, né, os políticos de hoje, né, os governantes de hoje querem manter o povo na questão da ignorância, porque quanto mais ignorantes, né, melhor para seres manipulados ou influenciados. E na igreja não é diferente,
né? Já há um tempo atrás, há séculos atrás, a Igreja Católica ela escondeu a palavra, né? Ela escondeu, né? Os imperadores queimaram a palavra e escondeu, ninguém vai mais ler Bíblia, né? Porque a Bíblia é o manual, a Bíblia é as instruções, é Deus instruindo o seu povo, né? Então hoje você vê que, assim como naquele tempo, né, a Bíblia foi tirada da mão dos cristãos, e o que prevalecia era o que a Igreja Católica falava. Nada contra a Igreja Católica, tá, irmãos? Me entenda, né? Vamos ler a história, vamos compreender o contexto que eu estou falando, né? Mas hoje também não é diferente dentro das igrejas, porque o que vale é o que o meu pastor disse, não que a Bíblia disse. Por quê? Porque os ignorantes, né, me perdoa falar assim, porque os ignorantes, eles por ter uma vida tão agitada, né, o diabo roubam deles a oportunidade, o tempo precioso dele estar lendo a palavra, dele estar meditando. O que ele fala vem para Josué: medita nela, medita na palavra todos os dias, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Para que serve uma lâmpada? Para iluminar o teu caminho, porque os teus pés, para livrar os teus pés de tropeçar. Então, irmãos, e hoje os pastores, a maioria das igrejas, né, querem manter aquela classe de clérigo e leigos. Elas querem manter os leigos porque são os leigos ignorantes que mantêm o luxo, a riqueza e os impérios daqueles que têm algum conhecimento, né? Então, conhecimento, irmãos, não pode parar em você. Por isso que eu me preocupo sempre em estar fazendo live, sempre estar compartilhando assim com você, compartilhando com meus amados irmãos, para que a nossa mente seja expandida, seja aberta. Então, a classe de leigos, né, os nicolaítas, Nicolau, né, está sob, né, a classe, porque é importante você manter uma classe sob o teu jugo. Uma classe onde você é espremido na parede, que se você não dizimar, e o dízimo é coisa do Velho Testamento. Mas é falado tantas coisas do Velho Testamento que não é falado do que no Novo. Mas o dízimo é feito um outro culto de oferta. Por quê? Porque é através da sua ignorância, né, que a sua ignorância tem sustentado o império, tem expandido territórios, né, tem enriquecido pastores, tem enriquecido ministério, né? Então, por quê? Porque falta educação, falta conhecimento, né? E quanto mais burro, quanto mais ignorante, quanto menos tempo você tiver, né, para a palavra, mais você vai sendo destruído. Ah, mas eu sou abençoado. Ah, mas Deus me abençoou. Irmãos, se você estudar, se você se preparar, né, bem para a vida, né, é o caminho natural, entendeu? Agora, espiritualmente falando, irmãos, espiritualmente falando, Deus que disse, não sou eu que estou falando, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, porque tu, pastor, porque tu, padre, porque tu, homem da casa, não instrui como deve ser instruído. Porque tu, sacerdote, não fala a verdade como deve ser dita, só nega o trigo das verdades. E porque você, que é uma pessoa que não se preocupa, que deixa ser roubado o seu tempo, né, se satisfaz com o falar, né? E tudo que é falado é para o seu agrado, é para massagear, para massagear o seu ego, né? É para trazer satisfação bem para você, ao invés de confronto, ao invés de te amassar na cadeira, porque a Bíblia é assim, ela é um espelho, ela mostra quem eu sou, ela mostra se eu não tomar o rumo da direção de Deus, ela está mostrando para onde eu vou. E para onde que você vai? Para onde que você deseja ir? Ah, morreu, acabou. Não, não morreu, acabou não. Esse corpo, um dia ele vai morrer. Sim, foi ordenado ao homem morrer uma só vez.
E após disso segue-se um juízo, irmão. Então tem um juízo aí, né? Morreu, acabou. Quantos velórios eu já ministrei, né? Quanto eu fui levar a palavra, né? Chegou, as pessoas, morreu, ele está bem, Pipié mesmo parou de sofrer, irmãos. Ignorância, irmãos. Vai ler a palavra, né? Haverá um juízo sobre a terra, né? Então, irmãos, o meu povo, ele está sendo destruído porque falta conhecimento. Porque tu, ó sacerdote, rejeitaste, eu também te rejeitarei. Irmãos, Deus tem rejeitado os sacerdotes, né? Tem pessoas que só carregam título, até pastor presidente, semideus, né? Semi-querubim, apóstola, bispa, tem tudo hoje, irmão, tudo hoje. Tem tudo que você imagina. Mas, irmãos, aqui, porque tu rejeitaste o conhecimento, porque você retém o conhecimento. Tem muita coisa que você prega, tem muita coisa que você sabe que você fala que não é pregado como verdade, ou que deveria ser pregado como verdade, mas você não prega, entendeu? Por que você não prega a verdade? Porque a verdade, né? A verdade, ela vai esvaziar a sua igreja, o seu ministério. Prega sobre o dízimo, prega que o dízimo não é uma ordenança para o Novo Testamento, né? Mas não, você mantém dizendo que o dízimo é uma ordenança para hoje. É porque através do dízimo dos ignorantes, através dos dízimos daqueles que não têm conhecimento, né? Não estou falando bem de oferta, estou falando de dízimo. A oferta, ela é bíblica, né? A oferta é bíblica. Você não vê Caim dizimando, nem Abel dizimando, tu vê eles ofertando. Então, né? Mas esse é assunto para outra hora, vamos crescer mais para poder ouvir sobre isso, né? Então, observe algo profundo quando Oséias, quando Deus fala para Oséias, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Observe algo profundo. Deus não disse, meus irmãos, que o povo estava sendo destruído por falta de poder, não. Poder, aquele poder de saracutear, de poder, né? Não. Nem por falta de recurso, porque recurso hoje aqui não falta, né? Em algumas igrejas. Nem por falta de milagres, porque milagres foi o que Israel mais viu, principalmente quando Jesus veio, mas por falta de conhecimento. Então, irmão, conhecimento é tudo, né? Conhecer não ocupa espaço. Vou repetir: conhecer não ocupa espaço. Ele diz: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Então, irmãos, que conhecimento é esse que Deus fala ao profeta? Que conhecimento é esse? Não é um conhecimento intelectual, inteligente, né? Não é uma coisa intelectual, né? Apenas, porque o nosso culto precisa ser um culto racional. Um culto racional é um culto inteligente, né? Eu estou sabendo o que eu estou fazendo ali. Eu estou sabendo o que eu estou cultuando, a quem eu estou cultuando, o propósito pelo qual eu estou cultuando e por que eu estou cultuando, né? Pergunta a algumas pessoas se elas sabem o porquê. Uma das principais missões da igreja. O que elas fazem lá terça, quinta e domingo? Por que elas fazem campanha disso, campanha daquilo outro? Irmãos, não tem conhecimento, né? E esse conhecimento não é apenas intelectual, né? É conhecer Deus. Oséias fala: sigamos e prossigamos em conhecer, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, né? A sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva seródia, que vai regar toda a terra. O conhecimento de Deus vai encher toda a terra, né? Um dia toda a terra será cheia do conhecimento de Deus, né? Quando aquele soldado chegou lá que cravou aquela lança na costela do lado direito bem de Jesus, que ele viu, e só João relata, porque quanto mais perto da cruz você estiver, mais coisa você verá. Só João escreve isso,
que do seu lado direito verteu sangue e verteu água. E quando aquele soldado foi para apressar a morte, né, de Jesus, ou quebrava ali as pernas, né, os ossos, mas tem uma profecia, se eu não me engano, que é em Miqueias, né, um dos profetas antigos, que fala que nenhum osso seu será quebrado. Então, quando eles foram lá para apressar a morte, que Jesus estava lá sofrendo demais, quando ele foi para, em vez dele quebrar a perna, né, para produzir mais dois, Jesus morreu logo, ele pega uma lança e crava do lado direito. E quando ele crava a lança do lado direito, né, João estava lá perto e João viu que saiu sangue e saiu água, sangue para a redenção e a água para a lavagem da palavra, irmãos. Então, e quando ele faz aquele gesto, o soldado fala, verdadeiramente, ele é o Filho de Deus, porque ele nunca mais, ele era acostumado a fazer isso, né? E ele nunca tinha visto sair sangue e água de uma pessoa, e ele pôde conhecer realmente que de fato, de verdade, aquele que estava ali sendo crucificado era Filho de Deus, mas era tarde demais para ele, entendeu, irmãos? Então, que conhecimento é esse? Não é um conhecimento intelectual, né? Mas é conhecer Deus. Então conheçamos e prossigamos em conhecer Deus, né? Sabendo como a alva a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródia, chuva que rega toda a terra. Toda a terra será cheia da sua glória, toda a terra será cheia da sua glória, toda a terra será cheia da sua glória. E é conhecer como? É conhecer Deus, mas de que maneira? Quem Deus é. Tu sabe quem Deus é? Né? O que Deus quer. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Tu já parou para fazer essas perguntas? E a Bíblia tem resposta para isso, né? Como Deus pensa, como Deus ordena que nós vivamos, né? O que ensina a sua palavra, acerca de nós, o que ensina, né? Na Bíblia, conhecer significa, irmãos, relacionamento. Na Bíblia, conhecer Deus significa intimidade. Eu falei uma das mensagens aí que as minhas intimidades, a intimidade da minha esposa, só eu e ela nos conhecemos, porque a intimidade, né, a amor, a afeto, a aproximação, quanto mais você estiver próximo de Deus, e as misericórdias e a intimidade de Deus são para aqueles que para aqueles que o amam. Então a minha intimidade, a intimidade da minha esposa, somos para nós dois, porque nós nos amamos, né? Nós um dia selamos uma aliança no nosso casamento, né? E somos íntimos um do outro. Conhecer Deus é ter intimidade, não nesse grau, né? Mas num grau mais abrangente, né? E ter consciência espiritual. O que é ter consciência espiritual? Como te governa? A consciência, irmãos, ela é a parte líder do Espírito. Ela precisa conduzir a minha vida, né? A minha vida ela é conduzida pela consciência. E quando o homem perde a consciência, ele perde o governo. E quem governa-nos é o Espírito através da consciência. Então, ou seja, o povo ele não estava sem informação, né? Porque tudo isso o povo tinha. O povo ele estava sem comunhão com a verdade. Então, quanto mais longe daqui, mais manipulado, mais influenciado você será, né? O povo ele tinha as informações, ele tinha os sacerdotes, mas ele só não tinha as verdades. Ele só não tinha comunhão com as verdades. E quando eu tenho comunhão com a verdade, irmãos, eu sou livre. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, irmãos, quantas pessoas ainda estão presas, né, a um sistema, quantas pessoas que ainda estão sendo manipuladas, cheia de conhecimento, mas manipulada. Não, meu pastor, não, porque é minha igreja, não, porque disso, que eu não posso faltar, não, porque cheio de religiosidade, religião, matando os irmãos, quando na realidade ele disse, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. E a vida em abundância, a plenitude de vida, tu só encontra no corpo de Cristo.
Tu só encontra na igreja, não na igreja que tu frequenta, mas na igreja espiritual, a igreja imaculada, santa, sem defeito, sem ruga, a igreja que foi gerada há 2000 anos atrás na cruz do Calvário, a igreja onde o Espírito Santo desceu sobre aqueles discípulos, a igreja que se expandiu por toda a Judéia, por toda a Samaria, a igreja que chegou aos confins do mundo. Não essa igreja manipulada do qual você tem uma carteirinha de membro, não essa igreja manipulada do qual as pessoas te manipulam, né? Mexe com a tua emoção, fala aquilo que o teu ouvido necessita. Irmãos, e só tem um caminho para isso, porque nenhum de nós vai se dar por inocente, né? A Bíblia diz que o Senhor não tem o culpado por inocente, né? Todos nós, depois que conheçamos, irmãos, que é errado o que é certo, irmãos, há um juízo vindo sobre nós. Então, o texto revela ainda algo ainda mais sério, né? Mais sério. O conhecimento, ele foi rejeitado. Irmão, quando tu rejeita conhecimento, ô Senhor Jesus, quando você rejeita conhecimento, você está rejeitando tudo. Você tá passando uma mensagem, ó, tudo que vier eu quero, tudo que mandar eu faço, né? Tudo que falar eu obedeço. Então, irmãos, é algo sério. Esse texto que nós lemos, né? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, né? Isso é muito sério, isso revela algo muito mais sério. Revela que o conhecimento de Deus foi rejeitado. E qual será o fim? Em todas as eras, hoje eu vou falar, irmãos. Se você quiser ficar comigo, aí fica. Se você não quiser, fique à vontade, né? Em todas as eras, Deus sempre trouxe juízo. Deus, ele sempre finaliza um ciclo e inicia outro. E sempre ele finaliza com juízo, né? Lembra do dilúvio? Veio o dilúvio, salvou Noé. Quando acabou o dilúvio, depois de um ano, né? Noé sai da arca e Deus recomeça tudo de novo, porque Deus é Deus de novos recomeços, e Deus quer que você recomece, Deus quer que nós recomeçamos através do que foi estabelecido pelo princípio. Há um princípio, Deus não quebra princípio. Eu quebro, mas Deus não quebra princípio. Amém, irmãos? Então o versículo revela algo mais sério, o conhecimento que é rejeitado, né? E continua dizendo, porque rejeitaste o conhecimento, né? Isso muda tudo. Quando você rejeita o conhecimento, isso muda tudo. O problema não era a ausência da revelação, era a rejeição da revelação, né? Deus falou, mas o povo não quis ouvir. Por isso que a Bíblia fala, você cansa de ler, cansa de ouvir. Hoje, se ouvides a voz, não endureçais o coração. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Então, irmãos, Deus ele ensinou, mas o povo, Deus ele instruiu, Deus ele ensinou, discipulou, mas o povo não quis obedecer, não quis obedecer. O povo ele ignorou a verdade e sempre isso vai produzir destruição. Sempre que eu ignoro o conhecimento, sempre que eu ignoro as verdades da palavra, isso sempre vai ser traduzida em destruição. Aqui no livro que nós lemos, aqui em Isaías, aqui em Jeremias, aqui nos profetas maiores, todos eles alertaram acerca dos 70 anos. Todos eles alertaram acerca dos 70 anos. E hoje a nação de Israel é a única nação monoteísta, a única nação que adora o seu único e verdadeiro Deus, porque ela aprendeu o que é adoração, mas ela levou 70 anos no cativeiro para aprender a não ter idólatra, a esquecer a idolatria, a esquecer a prostituição, a esquecer a corrupção, a esquecer esse autor de Oséias. Deus usa a figura de Oséias e manda Oséias casar com uma prostituta e ter filho com ela. Isso mostra que fala do amor incondicional, porque mesmo Oséias sabendo que ela era uma prostituta, Oséias ainda a amava e Oséias ainda a recebeu de volta. Então isso retrata o amor de Deus sobre
o seu povo. Isso retrata o amor de Deus sobre mim e sobre você, sobre a sua igreja que ele gerou na cruz do Calvário. Então, irmãos, a falta de conhecimento também, ela produz destruição real. Quando não conhecemos a Deus nem sua palavra, a vida sai do alinhamento. Não é isso, irmãos? Né? As decisões se tornam carnais. Quando você não consulta a Deus, as tuas decisões é carnais, os fins são catastróficos, né? O pecado parece normal, né? É normal. Hoje nós vivemos na era do nada a ver. Não, isso não tem nada a ver. Irmãos, o que tu vai ver de crente dizendo que está evangelizando no carnaval, tem um ano inteiro para evangelizar, mas vai evangelizar no carnaval, vai querer evangelizar no carnaval. E te digo mais, crente fraco, crente que não se alimenta da palavra, crente que daqui a pouco está ali, mas daqui a pouco está com o pezinho ali, tá? E quando tu vai ver, está seguindo o bloco aí, né? Então, irmãos, é lamentável estar falando isso, tá, irmãos? É lamentável, mas isso é um alerta para nós, né? A falta de conhecimento, ela produz de fato e de verdade uma destruição real, né? Destruição é real, porque se você não soubesse que se você cometesse um crime, um homicídio, tu não fosse preso e tu não soubesse a pena que era, talvez você não faria. Mas hoje você conhece que cometeu um crime, que o homicídio é um crime e que a pena é pesada, e mesmo assim as pessoas matam, porque já banalizou o pecado está banalizado, né? O pecado parece normal, foi banalizado, foi normalizado agora, né? Depois do presidente falar, né? Essas asneiras que ele falou aí, né? Então, aí o que nós vimos hoje? Nós vimos hoje essa junção aí, dessa corrupção, a corrupção entrando, até mesmo, né, os escândalos que nós vivenciamos todos os dias, até mesmo está dentro das igrejas, que tem até igreja, segundo algumas informações aí, relacionada com os escândalos da Master, do Banco Master. Então, irmãos, o pecado foi normalizado, né? A consciência ela foi endurecida e o discernimento desapareceu. Por isso que meu povo padece, por isso que meu povo é destruído por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, o discernimento vai desaparecer e a destruição começa, né? O discernimento desaparece e a destruição começa. E a destruição ela é espiritual, primeiramente espiritual, porque é uma luta, né, irmão? Nós vivemos no mundo espiritual. Embora você não vê, no momento que eu estou falando aqui, há uma luta sendo travada para que essa palavra não chegue até você, né? Para que você não chegue ao pleno conhecimento dessa verdade. E eu estou falando, você deve estar julgando o que eu estou falando, não julgando a mim, mas julgando se o que eu falo está ou não em conformidade com a palavra. E o que Satanás faz? Né? Ele começa a trazer coisas aos seus ouvidos. Então essa destruição começa te matando espiritualmente, moralmente, né? Que moral o cabeça de ovo aí, o Xandão tem aí para manter o nosso presidente preso? Um homem liso, um homem íntegro, né? Por quê? Porque a destruição, a falta de conhecimento, ela traz essa destruição, quando você perde o discernimento, a destruição começa matando espiritualmente, moralmente, né? Eu falei desse ministro aí, né? Que nem gosto de falar o nome dele, né? Dessa coisa que tá aí, usado pelo Satanás, né? Que Deus tenha misericórdia dele, da família dele, que traz a sobriedade, né? Nós devemos orar pelas instituições, né? Também traz a destruição emocional, acaba com o emocional, destrói a tua saúde mental, a tua saúde emocional, familiar e social, né? Mas Deus mesmo não é destruído, irmão. Deus mesmo não é destruído, muito pelo contrário. Deus ele quer nos restaurar, quer nos trazer de volta, e para isso ele usa a palavra, para isso ele usa os profetas, para isso ele usa as comunhões, a ministração, para isso que o Espírito Santo está atuando hoje, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? E a vida fora dos padrões de Deus
ela vai se colapsando, ela entra num colapso, né? Há um colapso. Toda a vida fora do padrão de Deus entra em colapso, né? Então, irmãos, e o antídoto para isso tudo, né? O antídoto para a destruição é a palavra. Então é por isso que eu tenho que comer essa palavra. É por isso que eu tenho que me alimentar. Quantas refeições você faz ao dia, né? Geralmente são 4, né? O café da manhã, o almoço, o cafezinho da tarde, a janta, e às vezes você ainda come aquela bolacha com chá antes bem de dormir, né? 5 refeições. E quantas vezes você vai à palavra durante o dia? Quantas vezes você faz, você levanta, já vai para o seu devocional, você alimenta primeiro o quê? A sua carne ou o seu espírito, né? A sua carne ou o seu espírito. A quem você mais alimenta, mais você vai ser governado, vai te governar. Então, se você alimenta mais a tua alma, você vai ser uma pessoa almática. Se você alimenta mais o teu espírito através da palavra, você vai ser um ser espiritual. E a Bíblia fala que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. E por ninguém ele é discernido, porque ele é um homem espiritual, né? Ele vive no plano, ele vive aqui na terra, mas os olhos, né, o governo dele vem dos céus. Os céus reagem sobre a sua terra, sobre a sua vida. É o céu que direciona, é o céu que aponta o caminho. É a palavra que é a lâmpada para os seus pés, né? É a palavra que é a base de toda a verdade, o fundamento que ele usa. Entendeu, meus irmãos? E qual a aplicação que nós podemos trazer para hoje, nossos dias, né? Você sofre, você está sofrendo, nós sofremos, né, por falta de conhecimento ou por rejeitar aquilo que você já sabe. Então tem coisas que você sofre porque você está rejeitando o que você sabe. Tem coisa que você sabe que você tem que fazer, mas você não faz, né? Existe coisa que eu sei que eu tenho que fazer, fugir da aparência do mal, fugir do pecado, né? Me alimentar espiritualmente, cuidar da minha família, cuidar da minha esposa, cuidar da minha casa, trabalhar, não é isso? E são coisas que eu não faço, são coisas que eu ignoro. Então, irmãos, são coisas que você sabe que você precisa fazer, mas você não faz. Entendeu, irmãos? Então você precisa fazer, isso é uma aplicação. Então se volte para a palavra, né? Tira lá, não é 10 minutos não, tire 1 hora. Porque tira pelo menos a metade do tempo que tu fica no celular. Pronto, vamos resumir, vamos fazer um acordo. Quanto tempo você fica no celular? Quanto tempo você fica nas tuas redes? Então divide aí, começa dividindo esse tempo, né? Começa dividindo, pega aí 3 horas, 2 horas por dia para ler a palavra, começa lá em Gênesis, vai lá, começa em Gênesis, depois começa em Mateus, vai lendo um livro de cada, um do velho, um do novo, né? Um capítulo do velho, um capítulo do novo, e quando você vê, irmãos, você está cheio do conhecimento, a tua vida já começa a tomar um outro rumo, até o teu semblante muda, onde você chega, alguém nota que você não chegou sozinho, há uma presença, né, te acompanhando, né? E você não vai ser manipulado, influenciado, né? Você é alguém que vai transmitir, que vai direcionar, você vai ser voz, você vai trazer voz, vai apontar caminho, vai apontar direção, vai ser aquele que tem as palavras como bússola para direcionar a outros. Entendeu, irmãos? Muitos querem mudança de vida sem mudança de entendimento. Paulo fala que a renovação começa pela nossa mente. Então precisa ter uma mente renovada, uma mente transformada, uma mente conformada à pessoa de Cristo, não conformada aos moldes do mundano. Vem o carnaval aí, irmãos. O que tem de mamãe já sensualizando as criancinhas, né? As menininhas, as filhinhas, sensualizando os meninos, né? O carnaval vai lá para a praça, vou lá dar uma voltinha, ficar em casa, são 4 dias, né? Irmãos, vai lá, mostra o teu filho como é que é o mundo lá fora, né? Amanhã eles vão crescer nessa tradição, porque eu cresci nessa tradição,
né? Mas graças ao Senhor eu fui liberto dela, nós fomos libertos dela. Então, irmãos, não leve o seu filho para ser sensualizado, para ser manipulado, para ser influenciado, porque tudo isso aí é uma mensagem. Tudo esses dias assombrosos, esses 4 ou 5 dias, aqui em Maceió acho que no Rio também, em São Paulo, né? É 15 dias de carnaval direto, é pré-carnaval, depois tem carnaval, depois tem um pós-carnaval. Então o que Satanás quer é bagunçar mesmo. E depois que passa tudo isso, a gente vê os estragos moralmente, os estragos espirituais. Muitos cristãos, né, não vão para retiro, muitos não, nada contra ficar em retiro ou não, né? Porque o retiro é aqui dentro, o retiro sou eu que faço o meu retiro com a minha mulher, lendo a palavra, estando em casa, cuidando da nossa vida espiritual, né? Mas muitos cristãos, irmãos, se deixam levar por isso. Eu estou falando de coisa que eu sei, que eu já ministrei igreja, eu sei o que é isso, né? Hoje eu não estou ministrando igreja mais, mas eu sei o que é isso, né? Muitos querem mudança de vida, mas sem mudança de entendimento, mas transformação, mas toda transformação começa na revelação. O clamor de Oséias, no final, o clamor de Oséias continua ecoando hoje. Uma geração que tem a Bíblia, mas não tem acesso a ela, né? Uma geração quanto mais longe da Bíblia, mais distante vem das verdades. Quanto mais perto da internet, quanto mais perto das redes sociais, mais conhecimento de coisas que não vai te edificar em nada, né? Fofoca disso, fofoca daquilo, o mundo, fulano que casou com cicrana, que separou de Betano, né? Assim, assado, pornografia, sensualidade, tudo isso, irmãos, né? Agora, uma geração que tem acesso à Bíblia, né, mas anda distante, vem da verdade. E digo isso para vergonha nossa, até como cristão, né? Muitas igrejas que nem a Bíblia usa mais, apenas os slides. O pastor mostra, não precisa, eu já ouvi isso, irmão, não precisa trazer Bíblia não, irmão, aqui tem uns slides aqui, né? Porque você pode sair daqui depois do culto, você pode parar numa choperia aí, que ninguém vai saber que tu é irmão, né? Pode parar numa pizzaria, comer uma boa pizza, tomar um chopp, né, com a sua família, né, e tal, e vamos viver, essa é a vida, né? Porque não tem transformação, e se não tem vida, e se não tem discernimento, como vai ter transformação? Se não tem conhecimento bem das verdades, se é a verdade que me liberta, se é a verdade que vai fazer com que eu viva, e eu não tenho acesso, eu tenho a Bíblia, mas não tenho acesso a essa verdade, qual vai ser o resultado? Uma geração informada, mas não transformada. Esse é o problema. Nós temos hoje uma geração informada, né, pelas redes sociais, tudo que você quer está nas redes, mas não é uma geração transformada, porque só o que traz transformação é a palavra de Deus, né? Mas Deus ainda chama, conheça-me, Deus ainda está chamando, há um clamor do Senhor, né? Vinde, né? Há um clamor do Senhor, vinde e tornemos para o Senhor, né? Há um clamor do Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Há um clamor do Senhor, todos vós que estáis cansados, vinde a mim, né? Todos vós, todos que têm sede, venham e bebam. Há um clamor do Senhor até hoje, entendeu, meus irmãos? E eu espero em nome de Jesus, né? Eu espero em nome de Jesus, porque a Bíblia ela é o nosso manual, né? Ela mostra como nós funcionamos, né? Todo produto que ele é criado por um fabricante, né? E vem com o seu manual de fabricação, manual de funcionamento, né? Um carro vem com manual, um celular vem com manual, né? O teu iPod, né? O teu aparelho simples que você compra vem com manual, né? Simples, porque o fabricante sabe, se usar errado, quebra, né? Se ignorar as instruções, tem dano, né? E se improvisar, vai comprometer o seu funcionamento. Assim é com a palavra. Assim é com a palavra. Agora pense comigo uma coisa. Se o objeto precisa de manual, quanto mais um ser humano criado a mais
complexa. Perdão, irmão, perdão, eu esqueci agora. Se um objeto comum precisa de um manual, quanto mais o ser humano, a criação mais complexa de Deus, né? Mas existe um problema grave também aí. A humanidade quer viver a vida, não é isso? Deixa a vida me levar. Vida leva eu, não é assim que eles falam? Sem consultar o manual. Esse é o problema de muitas igrejas hoje. Já sabe como faz, né? Hoje é o problema de muitos ministérios. Já sei como fazer, sei como acabar o culto, eu sei como começar um culto, eu sei tudo. Eu sei tudo, nós já sabemos tudo. Esse é o grande problema. A humanidade quer viver a vida, né, da igreja, quer viver a sua vida, mas sem consultar o manual. Querem casamento sem princípio. Não existe, irmãos, casamento sem princípio. Querem a fé, mas não querem obedecer, né? E obediência é tudo. O que levou o povo de Israel a peregrinar 40 anos no deserto foi justamente a murmuração e a falta de fé e a desobediência, né? Querem a bênção, mas sem alinhamento, não querem estar alinhado e nem nivelado, posicionamento para receber a bênção. Querem direção, mas não querem a palavra, porque é a palavra que é a bússola, a palavra que vai trazer o direcionamento bem para nós. E o resultado é uma geração emocionalmente perdida. Eu falei, uma geração Nutelinha, espiritualmente confusa, toda confundidazinha, né? E uma geração moralmente desorientada, não tem nenhuma orientação, não sabe para onde vai, tá apalpando no claro, né? Tá apalpando no claro, não sabe que direção tomar. Mas Deus não nos deixou sem instrução. Olha ela aqui, ó. Deus não nos deixou sem a instrução. Ele nos deu a Bíblia. Não como um livro decorativo para você botar lá na tua linda estante, lá no teu lindo rack, para decorar sua linda casa. Não como tradição religiosa, porque muitos têm a Bíblia como tradição religiosa, aberta no Salmo 91, né? Ou no Salmo 23, né? Não como um manual oficial do Criador para criar, mas como um manual, como a Bíblia nos foi dada como um manual do Criador para a sua criatura, do fabricante bem para nós. Ele que nos fabricou, ele que nos criou, ele também nos deu o manual de como nós iremos funcionar. Então hoje vamos entender, né, no decorrer da semana, vamos entender porque a Bíblia é o manual de vida e não de morte, né? Deuteronômio fala, Deuteronômio 28, vou até ler para você aqui, Deuteronômio 28, ele fala assim, tenho proposto, né? Vou ler aqui rapidamente para a gente, cadê? Cadê? Acho que é... ele fala assim, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordene a vossos filhos que cuide de cumprir todas as palavras desta lei. O que ele fala, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordene a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei. Então a palavra é para ser cumprida. Deuteronômio 28 fala, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz de Deus, do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí vai narrando, né, uma quantidade imensa de bênção, né? Mas também tem a bênção e tem a maldição. Versículo 15 fala, será porém que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno,
então virão todas estas maldições e te alcançarão. Aí ele tem mais maldição do que bênção, tá, irmãos? Quando você não ouve, tem mais maldição do que bênção. E ele fala, hoje eu proponho a você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele fala, escolhe, pois, a bênção para que viva tu e a tua família. Então, nenhum manual começa, né? A Bíblia revela o propósito da nossa existência. A Bíblia, ela revela o propósito da nossa existência, né? E nenhum manual começa com defeito. Todo manual começa com uma finalidade: instruir, saber usar, manusear, não deixar quebrar, né? E a Bíblia responde às perguntas que a filosofia, que os grandes filósofos nunca souberam resolver completamente. Primeiramente, quem sou eu, né? Quem sou eu? Quem é você, né? Por que eu existo? Para onde estou indo? Como devo viver? Tudo isso tem resposta onde? Na Bíblia. E a Bíblia também declara que fomos criados à imagem de Deus, Gênesis 1:27. Fomos criados para relacionamento com Deus. Aleluia! Oh, para a glória de Deus. Fomos criados para refletir a sua glória. Ou seja, quem nos vê vai ver Deus, vai ver a glória de Deus em nós. Fomos criados para a eternidade. O que é a eternidade, irmãos? Deus, ele é eterno, e nós fomos criados segundo a sua imagem e semelhança. Então nós também fomos criados para a eternidade, viver uma eternidade com Deus. Sem essa revelação, o homem inventa sentido para a sua vida, e quando o homem cria o seu próprio sentido, ele também cria a sua própria confusão, o seu próprio estado de confusão. Por isso que muitos estão aí se suicidando, porque não encontram resposta. Jeremias 30, versículo 23 diz: o homem não é senhor do seu caminho, e quantos querem ser o senhor do seu caminho? Isso é forte, né? O ser humano não foi projetado para se autogovernar espiritualmente. Por isso que você tem uma consciência, e ele precisa de orientação divina. E como Deus te orienta? Através da sua consciência. Por isso que a sua consciência for cauterizada, irmãos, o seu fim será a destruição, o nosso fim será a destruição. Ignorar a palavra é viver sem entender por que se vive. Por isso que muitos tentam suicídio, que não sabem mais o sentido da sua vida, por que estão vivendo. E uma vida sem propósito sempre se torna sem forma e vazia, mesmo quando está cheia de coisa. Tem pessoas que têm dinheiro, têm mansões, têm casa, têm tanto isso, mas se sente vazia. Vazia de quê? Vazia da presença de Deus. Vazia porque vive uma vida sem propósito. E a Bíblia também mostra como a vida funciona. O manual não apenas explica para que algo existe, ele ensina como usar corretamente. Então, se você não usar a Bíblia, se você não ler a Bíblia, você não vai saber as respostas para essas indagações. A Bíblia é o sistema operacional, não tem um computador? Não tem o PC, que é o sistema operacional que processa todas as coisas ali? A Bíblia, ela é esse sistema operacional da nossa vida humana. É ela que, e o que ela ensina? Ela ensina como amar, ela ensina como lidar com a ansiedade, ela ensina como enfrentar a prova, como falar, como viver santamente, como perdoar. Ela nos ensina todas as coisas, os caminhos do Senhor. Ela nos ensina os oráculos de Deus, como o adorar, como nos aproximar de Deus. Ela nos ensina a finalidade da sua morte. Enfim, irmãos, e ela regula também, ela tem um princípio regulador, que ela regula nossas emoções. Aí, tem muitas pessoas gastando dinheiro com psicólogo, enquanto a maior psicologia está aqui, as respostas que o seu psicanalista nem tem para te dar, está aqui. Ela regula as nossas emoções, nos leva a decidir as nossas decisões, ela modifica a nossa forma de pensar, porque fomos transformados pela nossa mente. Agora tem uma forma de pensar diferente. O que eu fazia eu não faço mais, o que eu pensava eu não penso mais. Ela regula
né, os meus relacionamentos e modela a minha espiritualidade, né, irmãos? O Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, né? Versículo 105 diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Ou seja, tu não anda em trevas, ou só anda em trevas se você quiser, porque se eu apagar a luz aqui vai ficar tudo escuro, mas no momento que eu acendo aquele interruptor no meu espírito, todo o meu ser é iluminado. Não ela é lâmpada para os meus pés, não é um holofote para o futuro inteiro, é luz para o próximo passo. Por isso que ela é a lâmpada para os meus pés, eu dou um passo de cada vez. Não é um holofote, né, que vai iluminar o futuro inteiro, mas é a cada dia Deus se revela, a cada dia Deus, olha, Robinho, hoje nós vamos fazer assim, né? E eu tenho essa mania, eu falei, Senhor, não me deixa de fora de nada do que o Senhor intenta fazer hoje. Lá no meu trabalho, lá na repartição do trabalho, as pessoas falam, por que você tanto fala, obrigado, Senhor, me ajuda, Senhor, ó Senhor Jesus, né, invocando o nome do Senhor, porque é um hábito, você cria esse hábito, tu sabe que o Senhor está contigo todos os dias, até a consumação do século, né? E essa Bíblia, essa palavra, ela passa a ser lâmpada para os meus pés. Senhor, me ilumina. Tu está num trânsito aí engarrafado, num calor danado, tu, ó Senhor Jesus, né? Senhor, me dá paciência, Senhor, me direciona, Senhor, como resolver, como fazer, para onde ir, como agir, né? A gente lidar com tantas coisas, né, irmão? Na rua, quem trabalha na rua, abordando, sabe, tanta situação, Senhor, me dê discernimento. Então, irmãos, ela não é um holofote para o futuro inteiro, mas ela é luz para os nossos próximos passos, né? Quem vive pela palavra não anda no escuro, aleluia! Quem vive pela palavra não anda no escuro, mas quem ignora a palavra é guiado pelas suas emoções e pelas suas opiniões, pelas suas tendências, pela sua cultura, pelos seus desejos, pelos seus impulsos. E emoções, irmãos, são guias instáveis, né? Hoje você quer, mas você não quer, hoje você faz, mas você não faz, né? Então, não se deixe ser guiado pelas suas emoções. Terceiro, a Bíblia, ela corrige quando nós saímos do padrão. Lembra que eu falei dos profetas, né? Que eles são a nossa bússola, nos redirecionava Israel e Judá quando este pecava, né? Então ela é a nossa bússola que corrige quando nós saímos do padrão, porque há um padrão em Deus, um padrão de santidade, um padrão de adoração, há um padrão na palavra. Deus é padronizado, irmãos, Deus tem princípios, e a Bíblia nos regula, nos mantém regulados dentro desse princípio. A Bíblia não só é inspiradora, ela é corretiva, ela também nos corrige, né? Qual pai que não corrige o filho a quem ama? É isso que fala lá em Hebreus. Qual pai que não corrige ao filho que ama? Por mais que o filho seja um filho amoroso, em algum momento vai precisar de correção. E qual pai que não corrige, né? 2 Timóteo 3,16 diz que a Escritura serve para ensinar, primeiramente, ensinar. O ministério de Jesus tripartido, ensinar, pregar e curar, né? Ele começa com ele ensinando, né? Então, a Escritura serve para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir, né? Ensinar, repreender, corrigir e instruir. E a palavra, ela precisa também trazer confronto. A palavra, ela tem que me confrontar, né? Não me embelezar, não me maquiar, mas me confrontar. Você errou e precisa se consertar. Você transgrediu, vai ser punido, vai ser repreendido, vai ser punido, tem um juízo sobre você. Por isso que a misericórdia hoje é importante, por isso que há uma graça que sobressai ao pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então é por isso que ela tem essa missão, né? A graça supridora, né? E as misericórdias, elas são renovadas, né? A cada manhã, porque Deus é um Deus misericordioso. Ele não quer que nenhum de nós nos percamos, mas que todos nós chegamos ao pleno conhecimento do seu Filho.
Por isso que ele nos dá a graça hoje. E a graça é para nós, que nos sustenta no nosso momento de fraqueza, no nosso momento de terror, no nosso pior momento. É a graça que está ali presente de nós. As pessoas até nos abandonam, mas a graça de Deus, ela permanecerá até a vinda do seu Filho Jesus. Amém, irmãos? A palavra nos confronta, a palavra também precisa nos expor. Somos expostos pela palavra. Davi cometeu um gravíssimo pecado, sendo rei em Israel, tentou encobrir o seu pecado, né? Tramou, fez uma tramóia lá com o seu homem de confiança, botou ele na batalha, na cabeça da batalha, porque ele tinha adulterado com Betseba, sua mulher. E quando Davi manda que Joabe colocasse Urias na cabeça da guerra para que alguma coisa, para que ele matasse. Então Davi não só adulterou, mas ele cometeu homicídio, mesmo assim sendo um homem segundo o coração de Deus. Mas ele não permaneceu no seu erro, né? E como que ele é exposto? Ele é exposto através do profeta. Olha o profeta de novo aí, né? Olha o profeta, porque Davi era um rei, Davi era uma autoridade, um governante de bem de nação, né? Não que um homem comum não tivesse livre de cometer isso, mas um homem na qualidade dele nunca poderia ter feito isso. Então, aos olhos de Deus, Davi cometeu um gravíssimo erro, mas ele não continuou no seu erro, e ele foi exposto pelo profeta Natan, que vem contar uma historinha, uma parábola para ele, né? E ele fala, e Natan começa dizendo que um homem simples tinha uma ovelhinha, um grande homem tinha várias ovelhinhas, e mesmo assim foi lá e roubou a sua ovelhinha e trouxe para o seu palácio. E Davi se irou e fala, esse homem é digno de morte, né? E o Natan fala, esse homem é tu, né? Então, e sobre isso vem uma justiça sobre Davi, né? Davi perde 4 filhos, os 4 filhos de Davi são mortos, e a história mostra sobre isso, né? E o filho que Davi vai gerar, o filho que Betseba vai gerar, Natan fala, esse filho morrerá, né? Porque tudo aquilo que Deus não gerou, morre. Tudo aquilo que foi gerado pelo nosso esforço, morre. Tudo aquilo que é gerado segundo as nossas intenções, morre. Tudo aquilo que não é gerado no Espírito, é gerado na nossa carne, vai morrer, né? E quando o filho adoece, o que Davi faz? Davi, ele se isola, entra para dentro do seu quarto, fecha tudo, não quer saber de nada, se humilha, bota a roupa de saco, cinzas, né? E se humilha, começa a orar, a jejuar direto. Davi, ele tem uma noção exata do pecado que ele cometeu, e ele começa a buscar o Senhor desesperadamente bem pela criança, e não comia e não bebia, né? E a criança falece, e quando a criança falece, que os seus súditos vão falar com ele, vão dar a notícia, né? Quando chegam perto dele, só pelo semblante, e Davi, ele pergunta, a criança não vive, não é isso? E eles falam, é. Aí Davi, o que faz? Ele toma banho, ele sai daquele estado, ele se alimenta, né? Ele troca de roupa, ele muda, porque tudo que ele podia fazer, ele fez, né? Mas tem coisa que só Deus pode fazer. E a partir daí, o que Davi faz? Davi vai viver a sua vida, né? Ele toma banho, se apronta, bota suas vestes reais, vai se alimentar, e à noite ele vai consolar a Betseba e tem um filho com ela. E quando ele tem um filho com ela, que nasce Salomão, que quer dizer paz, Natan vai lá, mas dessa vez não para expor e nem para repreender, mas para consolá-lo, para consolar. E ele fala que o nome daquela criança será Gededias, quer dizer, amado do Senhor, né? Então aquilo que... E como Salomão foi gerado, como Gededias foi gerado, né? Pelo o poder de arrependimento que Davi teve. Por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus, né? Então a palavra, ela confronta, a palavra, ela expõe, e a palavra, ela realinha. Hebreus 4,12 diz que ela discerne os pensamentos e as intenções do nosso coração, e revela o que ninguém vê. Por isso
muitos evitam a palavra. Muitos evitam a palavra, porque ela revela coisas que você não quer ver, né? Quando tu tem conhecimento da palavra, tem muitas coisas, tem muitas atitudes, muitos costumes que você faz que você terá que deixar. Então, por isso que muitos evitam a palavra, preferem viver na ignorância, porque preferem viver no conforto da sua ignorância, não na correção. Mas Deus não exige corrigir para te humilhar, Ele corrige para nos restaurar, né? Correção é prova de amor. Qual pai que não corrige o filho que ama, né? Um Deus que não corrige seria um Deus que nos abandonou. Aleluia. Então, toda a Bíblia também aponta para o conserto definitivo. Olha a importância da Bíblia, irmão. Olha o quanto tempo você deixa de aprender essas coisas. Toda a Bíblia aponta para um conserto que vai ser definitivo, que vai culminar na eternidade com Deus. O manual não apenas explica o problema, né? Quando tem até o problema vem dizendo no manual, mas o manual não apenas explica o problema, ele apresenta a solução. Então aqui, ó, a solução para a sua vida está aqui, tá? A Bíblia inteira aponta para mim, não, aponta para Cristo. Toda a Bíblia aponta para Cristo. No Antigo Testamento ele é o Cristo prometido, nos Evangelhos ele é revelado, nas cartas ele é explicado pelos apóstolos, no Apocalipse, aleluia, ele é glorificado. Vou repetir, no Antigo Testamento ele é o Cristo prometido, que viria, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, né? Nos Evangelhos ele é revelado como Filho de Deus, né? Nas cartas ele é explicado, no Apocalipse ele é glorificado, aleluia. Jesus é o modelo perfeito de vida. Ah, Jesus, tu és o modelo perfeito, ideal, padrão de vida, o padrão de obediência. Ele foi à morte, e morte de cruz, foi como ovelha muda nas mãos dos seus tosqueadores. Jesus é o restaurador do que o pecado quebrou, né? Ele vem restaurar aquilo que o homem perdeu no Éden, ele veio reaver lá na cruz como novo homem, como o segundo Adão. Aleluia! Ele não veio apenas ensinar princípios, ele veio restaurar o ser humano ao projeto original. Ou seja, o homem se perde, não é o homem que vai até Deus, é Deus que vai até o homem. Por isso que Filipenses fala que ele, sendo como Deus, ele não tomou por usurpação o ser como Deus, ele se esvaziou, teve o que nós chamamos de... me esqueci agora o termo, né? Ele se esvaziou, né? Me esqueci agora o termo. Jesus, aleluia, glória a Deus, mas isso não é um caso. Ele se esvaziou, né? Ele se esvaziou, cadê? A quinoses, né? Ele se esvaziou de si mesmo. Aleluia. Como é bom, né, irmão, estudar a palavra. Como é bom poder estar tendo esse tempo valioso, investindo esse tempo valioso bem na palavra, né? Então, ele é o restaurador do que o pecado quebrou. Ele não veio apenas para ensinar princípio, ele veio para restaurar o ser humano ao projeto original, trazer de volta. João 4,16 diz para nós: eu sou o caminho, aleluia, o caminho, não existe o atalho, existe o caminho, né? A Bíblia não é apenas instrução, é redenção, aleluia. O maior problema, temos o manual, né? E aqui eu vou terminar. Temos o manual, mas não consultamos. Esse é o grande problema. O problema da humanidade não é falta de informação divina, nós já vimos isso. É negligência, né? Temos temos Bíblia em casa, Bíblia no celular, Bíblia na internet, mas não temos vida moldada por ela. Esse é o grande problema. Muitos leem versículos, mas não submetem a palavra. Querem promessa sem princípio, querem direção sem disciplina espiritual. Ignorar esse manual
não impede as consequências. Um carro mal utilizado quebra. Uma vida fora da palavra colapsa. Que Deus te abençoe. Tá? Até a próxima, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse momento de comunhão. Que o Senhor nos conceda, Senhor, mais um momento como este. Que possamos de fato, de verdade, ser moldado, conformado à Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que essa palavra possa chegar aonde ela deve chegar. Aos ouvidos que o Senhor selecionou para poder entender os propósitos desse manual. Que nos leva a amar a Tua palavra, nos leva a valorizar, ó Deus, a cada palavra. Seja conosco, nos permita uma noite de paz. A paz que excede a todo entendimento humano. Nos guarda em Ti, nos guarda por detrás da Tua cruz, debaixo das Tuas mãos, sob o Teu sangue, no lugar secreto onde o mal não nos consegue nos chegar, onde o inimigo não nos enxerga e nem nos toca. Guarda a minha casa, guarda os meus filhos, Senhor, a minha esposa, os meus negócios, o meu trabalho. Sobretudo, guarda a Tua igreja, estabeleça o Teu reino sobre nós e nos abençoa, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente. Que a graça de Deus, o grande amor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, espalhado por todos os cantos dessa terra, e que todos digam amém. Maranata, ora vem, vamos!